Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso estudo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aqui no canal Conhecendo o Espiritismo. Eu me chamo Tamara Menezes e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, iniciando o capítulo 4, que se intitula Os Missionários. E nessa primeira parte do capítulo 4, nós vamos estudar o momento em que o anjo Ismael, esse anjo protetor, zelador da terra, zelador principalmente das terras de Santa Cruz, né, o anjo protetor do Brasil, convoca os espíritos, os corações queridos ali abnegados a se dedicarem à tarefa da missão de levar o Evangelho de Jesus aos corações que precisavam, né, que necessitavam desse momento de esclarecimento. Então, Ismael é responsável principalmente por esse desenvolvimento espiritual também da terra e principalmente do Brasil. E nessa primeira parte nós vamos conhecer esse momento, os momentos que antecederam essa convocação de Ismael e também o chamado de Ismael a esses corações. Aproveito para fazer aquele pedido, né? Deixe seus comentários, as suas dúvidas, as reflexões. Aproveite também para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, que é sempre bom a gente espalhar essas novidades, esses estudos maravilhosos que temos aqui no canal. Então vamos ao nosso estudo, porque hoje realmente nós temos muita coisa para conversar. Nesse primeiro momento nós vamos, lógico, aprofundar o entendimento desse capítulo e vamos explorar um pouco do que o espírito de Humberto de Campos, que foi esse coração querido que se dedicou a trazer essas mensagens, essas claridades acerca da história espiritual do Brasil para Chico Xavier. E o espírito de Humberto de Campos, como nós sabemos, tem uma narrativa muito técnica, inclusive, né? Mas também muito jornalística, porque ele foi um cronista, um jornalista, e ele nos conta com detalhes acerca da história do Brasil. E nós já conhecemos alguns aspectos históricos que nós contextualizamos aqui, inclusive, mas é muito importante que nós façamos essa ponte com a questão espiritual, com o desenvolvimento, por exemplo, da Terra, com o momento em que a Terra estava. E aqui, nesse capítulo, mais uma vez, o espírito de Humberto de Campos vai fazer esse contexto espiritual, vai nos trazer o porquê de alguns sentimentos, de algumas situações que nós já observamos na história, que já conhecemos, inclusive, mas aqui, ampliadas nessa lupa maravilhosa que é a doutrina espírita, nós conseguimos compreender muito melhor. E nesse primeiro instante, né, nesse primeiro contexto inicial, esse capítulo nós vamos dividir em algumas partes, até porque nós precisamos aprofundar. Esse capítulo em específico, essa parte que nós vamos ver, o anjo Ismael vai convocar esses corações que seriam então os responsáveis por levar as mensagens de Jesus, as mensagens do Evangelho, cumprindo essa missão abnegada e de humildade. Então, nesse instante, o espírito de Humberto de Campos inicia o capítulo nos trazendo esse contexto, nos explicando o que acontece ali. E aí nós vamos conhecer um pouco desse contexto para aprofundarmos também. Em que ele nos diz, né, nesse momento, que Dom Manuel recebeu, sem grande surpresa, a notícia do descobrimento das Terras Novas. Dom Manuel, que já foi nos apresentado no capítulo anterior, que foi inclusive quem demandou, mandou a frota de Cabral junto com os degredados que nós conhecemos no capítulo anterior. Caso você ainda não tenha assistido a aula do capítulo anterior, as duas partes, a gente deixa aqui embaixo na descrição desse vídeo a nossa playlist. Acompanhe a nossa playlist, as nossas aulas todas estão lá. E também aproveito para lembrar-os que no nosso site, no conhecendoespiritismo.com.br/sala de aula, com hífen entre sala de aula, nós temos também as nossas aulas em PDF lá, caso você queira também se aprofundar. Bom, então nesse momento, Dom Manuel recebeu, sem uma grande surpresa, a notícia desse descobrimento das terras do Cruzeiro, e o seu espírito se achava voltado para os tesouros inesgotáveis das Índias, que faziam de Lisboa, na época, uma das cidades mais poderosas, né, das cidades marítimas mais poderosas da Europa. Então, a ambição de Dom Manuel deixou que ele observasse as riquezas que poderiam ser
vistas e até reconhecidas ali nas terras do Cruzeiro do Sul, fazendo com que ele se dedicasse principalmente às expedições que iam para a Ásia. Então, na realidade, Dom Manuel não deu tanta atenção, é tanto que no começo ele mandou os exilados, os abnegados, os degredados, na verdade, ali para as missões nas terras novas, né, nas terras do Cruzeiro, que não estavam na rota necessariamente. Lembrando que Cabral desviou a rota das Índias, né? Ele ia para as Índias, avistou o Cruzeiro do Sul e seguiu para as terras novas, né, que foram ali descobertas, enfim, exploradas a partir disso. Contudo, como o espírito de Humberto de Campos vai nos trazer essa informação, o êxito desse Capitão Mor, né, provocou um largo movimento de curiosidade no círculo dos navegadores portugueses. Então, o fato de a expedição de Cabral ter sido de sucesso, visto que descobriram ali riquezas maravilhosas, né, com as explorações iniciais, principalmente do minério, né, do ouro e do pau-brasil, quase todas as expedições que se dirigiam aos régulos da Ásia tocavam os portos de Veracruz. Então, as expedições seguintes a Cabral, que iriam também ali para o leste da Ásia, né, continuando as expedições das Índias, começaram a fazer os seus desvios também para as terras de Santa Cruz. E o espírito de Humberto de Campos fala, né, cujo Nordeste já centralizava as atenções dos comerciantes franceses, que ali se abasteciam das vastas provisões de pau-brasil. Naquele momento, né, em que as expedições dos outros países, né, França, Espanha, Portugal também, mas, enfim, chegavam ali ao Brasil, às terras de Santa Cruz, era um momento de descobertas, né, de novos reconhecimentos de novos territórios. Então, ali o espírito de Humberto de Campos vai falar que, geralmente, as caravelas portuguesas, que demandavam de Calicut, né, ali também da Ásia, traziam consigo na verdade, do Oriente Médio, né, traziam consigo um número de exilados e de aventureiros, e muitos deles foram abandonados no extenso litoral do Brasil, né, daquele momento do Brasil. E esse litoral, que foi inexplorado até o momento e desconhecido, foi um litoral que despertou muita curiosidade, né, a pessoas, inclusive a degredados, que tinham por inspiração, por vontade de intuição, talvez, de conhecer o Brasil. Então, esse influxo das inspirações do mundo invisível, que o espírito de Humberto de Campos faz referência, é a própria intuição desses corações que queriam, de fato, vir ao Brasil, que queriam conhecer, que preferiam, inclusive, se exilar no Brasil. Então, essas criaturas vinham como batedores humildes, né, à frente dos trabalhadores que mais tarde chegariam às terras novas. É importante nós entendermos esse contexto inicial, e nós percebemos já da narrativa do amigo Humberto de Campos que ele traz essas explicações para que nós entendamos em que momento da história nós estamos falando. E nesse momento inicial é o momento em que Dom Manuel começa a perceber o interesse de outros povos que não só os portugueses nas terras do Brasil. E ali desperta nele, por seu espírito ambicioso, o interesse também em entender, poxa, por que eu não estou, minhas expedições não estão se dedicando somente ao Brasil, né, a essas terras novas, que depois nós vamos entender até como ele chama. Então ele percebe isso, ele sente, né, aquela ponta ali de, eu vou ali investigar. E ele segue. Então Dom Manuel, nesse momento, como o espírito de Humberto de Campos vai falar, né, que a situação oficial ali perdurava com uma indiferença dele, né, ele se sentia até menosprezando aquela situação de todos estarem indo ao Brasil. Então, distraído com essas conquistas do Oriente, em que a sua principal missão eram as riquezas encontradas nas Índias, né, no leste asiático, mas ali as autoridades administrativas do reino, né, comentava-se a questão da nova colônia, então, sendo abandonada aos exploradores franceses e espanhóis, né? Compelindo pela opinião do seu tempo, o Dom Manuel se sente, né,
na necessidade de providenciar, então, essas primeiras expedições oficiais. Lembrando que as anteriores, inclusive que nós temos até datados na história, históricos de expedições até antes de Cabral, mas essas expedições foram não oficiais, elas não entram nos livros, nos registros históricos, como as expedições de fato, né? Lógico que a de Cabral teve um significado muito maior, visto que surtiu ali outros efeitos, inclusive a necessidade de virem ao Brasil, de continuarem essas expedições. Então, Dom Manuel vai providenciar, conforme o espírito de Humberto de Campos vai nos trazer essa informação, vai providenciar as primeiras expedições oficiais, a fim de que se colocasse nas suas praias extensas o sinal das armas portuguesas. Então, ele prepara nessa expedição o momento em que as frotas portuguesas continuariam o trabalho de exploração. Contudo, né, e é interessante nós entendermos isso, algumas coisas saem do controle, tanto de Dom Manuel, como até mesmo nós sabemos que, embora a espiritualidade amiga tenha uma intenção com o planejamento reencarnatório, por exemplo, o livre-arbítrio dos homens às vezes muda o curso de algumas situações, levando inclusive a esses corações absorverem mais provas às suas existências do que necessariamente já carregavam. Muitas vezes pelas ambições, pelas paixões materiais, muitas vezes um coração encarna com um objetivo, com uma missão clara, e as suas más inclinações, as suas imperfeições o levam a não só não completar a sua missão, como também adquirir novas provas ou novas expiações. Então nós vemos, inclusive, algumas dessas questões na história de Dom Manuel, que, por muito da sua questão material envolvida, das suas paixões, das suas ambições, deixou de olhar para o seu real plano, para o seu real objetivo na encarnação, que foi, inclusive, um dos convocados por Infante de Sagres. Foi um dos principais que inspirou o Infante de Sagres a continuar com a sua missão. O Elio, né, o querido Elio, que nós já conversamos nos estudos anteriores. Então, o espírito de Humberto de Campos vai nos trazer essa informação, de que então se prepara a expedição de Gonçalo Coelho, esse expedicionário ali, que foi um cosmógrafo navegador português, que, além de alguns outros cosmógrafos notáveis, levava consigo Américo Vespúcio, que foi um navegador italiano, que foi famoso na história americana pelas suas cartas acerca do Mundo Novo, nas quais, infelizmente, como o espírito de Humberto de Campos traz e como nós conhecemos também dos registros históricos, reside alguma porcentagem de literatura, né, de história contada, e também alguma porcentagem de pretensiosa imaginação. E nós sabemos, isso é muito importante que nós possamos contextualizar, que a missão aqui, que o amigo, o espírito de Humberto de Campos está trazendo de fato, é acerca da história espiritual do Brasil. Então nós não temos intenção, nesse momento, de fazermos alguma acepção ideológica, política, social. A ideia do nosso estudo é, de fato, que nós possamos nos aprofundar para entendermos o que a espiritualidade, por exemplo, estava preparando para o Brasil. E aí, são esses os fatos históricos e espirituais que o amigo Humberto de Campos vai nos trazer na leitura. Ele se dedica a explicar como a espiritualidade organizou, de fato, as encarnações que se sucederiam ali a partir do momento em que o Brasil se tornaria esse lugar do Evangelho. Porque hoje, não por acaso, o Brasil é um dos maiores expoentes do Evangelho de Jesus. Não só, mas principalmente também na doutrina espírita, mas também em outras crenças religiosas que falam, que versam sobre os ensinamentos do Cristo. Então o Brasil tem, sim, em sua missão, hastear essa bandeira da paz e do amor, que foi passada das mãos de Jesus para Ismael, com o lema Deus, Cristo e Caridade. Não por acaso o Brasil é convocado todos os dias a exercer a fraternidade, a caridade, a benevolência, o perdão.
né? Então nós temos esse objetivo também de compreendermos e nos aprofundarmos nesse sentido. Então vamos seguindo, vendo o que o espírito de Humberto de Campos vai nos trazer sobre essas e outras questões. Em que ele nos diz, ainda nesse sentido das primeiras expedições, ele vai nos falar sobre que chegando ao litoral baiano, ali em Porto Seguro, né, que é o primeiro lugar que aportam algumas caravelas portuguesas, chegando principalmente a Salvador, onde nós temos ali a demarcação histórica da primeira capital do Brasil. Gonçalo Coelho organiza a Feitoria de Santa Cruz, que foi o primeiro núcleo de civilização ocidental nas plagas brasileiras. E o nome do país, a partir de então, é Terra de Santa Cruz, pelo qual se faz conhecido nos documentos da metrópole, pelo qual nós podemos visitar qualquer museu, né, lá, principalmente na Bahia. Eu não conheço ainda, mas conheço bastante da história, e que nós temos aí demarcado por Terra de Santa Cruz, principalmente por conta de avistarem pelas rotas dos navegantes a constelação do Cruzeiro do Sul. Não por acaso, né, se situa bem sinalizado ali, quase que como uma seta para o Brasil, né? Então, nessas primeiras expedições, nós vemos aí, por exemplo, esse coração de Gonçalo Coelho se dedicando a organizar administrativamente, digamos assim, esses processos mais formais acerca de um estado, né? De um lugar que seria, então, a Terra de Santa Cruz. E, ao mesmo tempo, aconteciam já as expedições francesas, as expedições espanholas, que iam demarcando também alguns territórios. E é importante a gente sinalizar que até o momento, né, até então, ainda não se tinha feito o Tratado de Tordesilhas, então ainda estava uma terra inexplorada, que mais tarde vai ganhando uma forma, e nós vamos conhecendo também essas nuances históricas que iam acontecendo. E então, nesse momento, depois de alguns incidentes, né, que aconteceram, e aí é interessante que o espírito de Humberto de Campos vai trazer essas informações, que depois de graves incidentes, em que ele fala, nos quais Américo Vespúcio se entregou às aventuras pelo interior da colônia, sedento de uma posição e de uma glória, o expedicionário português, Gonçalo Coelho, pobre de possibilidades e com raros companheiros, lança Marcos de Portugal ao longo de toda a costa brasileira. E ali ele vai encontrar, né, uma das emoções mais gratas ao seu espírito, que é o quadro maravilhoso da Baía de Guanabara. Olha que mensagem interessante, né? No momento em que Gonçalo Coelho se vê sozinho, porque Américo Vespúcio vai explorar, ele é um explorador, um navegador também, então ele vai ali contar suas histórias, reconhecer outros espaços, outros territórios, e Gonçalo Coelho se lança sozinho até se deparar com a Baía da Guanabara, julgando-se então no estuário de um rio esplêndido, que é a Baía da Guanabara, que apesar de todos os efeitos que ao longo do tempo foi sofrendo, né, com o mau uso dos recursos naturais e também o mau uso do ambiente, hoje não se encontra nas suas melhores formas, mas há 1500 anos atrás, com certeza, exalava ali a natureza e tinha ali, como ainda é hoje, uma das mais belas paisagens do Brasil, né? Apesar de todos os pesares, a Baía da Guanabara, o Rio de Janeiro, continua realmente lindo, né? E ali se denomina, então, o Rio de Janeiro. O local, inclusive o nome do Rio de Janeiro, vem em virtude de se encontrar nos primeiros dias do mês de janeiro, dos primeiros dias do mês do ano, e por isso que se chama Rio de Janeiro, porque foi a primeira vista de Gonçalo Coelho, né? O primeiro olhar de Gonçalo ali foi, de fato, o rio, né? O rio da Baía de Guanabara. E instala-se ali, né, nesse sítio encantado,
nesse lugar maravilhoso, uma nova feitoria, que então era a feitoria da Carioca, da qual, inclusive, não ficaram largos vestígios. Nós não conhecemos não ficou muito registro, passando alguns meses, né, a retemperar suas energias em contato com a paisagem magnífica. Então, na verdade, essa primeira feitoria não se tem tantos registros, né, não se tem tantas informações. Mais tarde, com os fortes portugueses, com algumas outras instalações na costa, principalmente, né, nós temos registros mais evidentes, mais claros, mas dessa primeira feitoria do Rio de Janeiro, nós não temos tantas informações, mas o espírito de Humberto de Campos nos traz essas informações, e isso que é interessante, né? Uma das riquezas das obras do espírito de Humberto de Campos são os detalhes inéditos acerca de fatos que nós já conhecemos, mas que aqui são ampliados com o olhar do autor espiritual, que nos convidam a refletir sobre o momento em que se estava. É possível, na leitura, nós nos transportarmos para 1500 anos atrás e nos vermos na caravela de Cabral, explorando ali aqueles momentos iniciais do Brasil. Então, o espírito de Humberto de Campos é realmente capaz de fazer com que nós possamos fazer isso, né? Então, é muito interessante essa leitura. E ali, naquele momento, nós temos, então, a exploração do comércio, né? E é interessante porque aqui o espírito de Humberto de Campos vai falar, né? Limitou-se, então, o rei português a permitir o estabelecimento de feiras de pau-brasil, das vendas, né, do comércio de pau-brasil na colônia longínqua, o que facultou aos elementos estrangeiros o mais largo desenvolvimento de comércio com os indígenas da região litorânea. Então, ali, naquele momento, naquele instante, prossegue a sua tarefa de reconhecimento e volta depois à metrópole, né? O próprio Gonçalo Coelho foi um dos responsáveis por dar continuidade a esse desenvolvimento, sem conseguir fazer com que interessasse o próprio Dom Manuel, no que se referia à exploração da Terra Nova. Então, os esforços naquele instante, tanto desses expedicionários iniciais como alguns que vieram depois, foram quase que em vão, porque o Dom Manuel I estava mais dedicado a explorar as riquezas, né? As Índias, o leste asiático, que oferecia tantas riquezas, inundando ali as suas questões, as paixões materiais, né? Ele estava ali interessado nas posses, né? Inclusive, isso é uma das questões que o espírito de Humberto de Campos vai falar, que ele vai, inclusive, criticar com muita classe, né, com muita delicadeza. Ele vai dizer que de Portugal somente aportavam no Brasil, de vez em quando, alguns aventureiros e degredados, obedecendo a um apelo inexplicável e desconhecido, ou seja, só corações que ou vinham ao acaso, porque não existe acaso, né, mas que vinham ali sem necessariamente ter um plano ou serem demandados mesmo por Dom Manuel I, ou realmente vinham por intuição, porque queriam, porque tinham ali alguma questão inexplicada e desconhecida ali para explorar o Brasil. E ali foi mais ou menos nessa época, e aí é quando o espírito de Humberto de Campos vai trazer com muita delicadeza a preocupação do coração do anjo Ismael. Por quê? Nessa época, o Ismael reuniu, então, uma grande assembleia, e é nesse momento em que Ismael vai convocar essa grande assembleia de colaboradores, dos seus colaboradores mais devotados, com o objetivo de instituir um novo programa para as atividades espirituais da terra de Santa Cruz. Esse momento, minhas amigas e meus amigos, é o momento em que Ismael, com todo o seu coração envolvido para o estabelecimento e o desenvolvimento das terras de Santa Cruz, para a criação do Brasil, se dedica a convocar esses missionários, a chamá-los pessoalmente e a instituir a eles o que seria essa nova empreitada. É muito comum nas nossas atividades no Centro Espírita, quando nós temos chegando aí um evento ou uma situação, um estudo novo, algo assim, que se faça uma reunião, né?
chamando, convocando os trabalhadores e se sensibilize os trabalhadores a um objetivo para a tarefa. Eu vou dar um exemplo que eu vivencio há alguns anos, que são as confraternizações das mocidades espíritas do Amazonas, que é a Comean. Alguns outros estados têm outros nomes, né? Eu sei da Comerge, que é a confraternização das mocidades do Rio de Janeiro, das mocidades espíritas. É um evento que é voltado para a juventude, né? Principalmente para os jovens espíritas, para passarem ali o período que estariam, né, se não estivessem envolvidos com uma atividade espírita, estariam no carnaval, nas festas e tudo, e nesses 4 dias de evento se dedicam a integrar-se entre eles, a comemorar a vida principalmente e a estar ali conectados com a espiritualidade, né? Então é como se fosse um retiro, como as pessoas costumam chamar também. Então na Comean, antes da Comean, os momentos que antecedem esse evento, são feitas várias reuniões. A primeira delas é a chamada aos trabalhos, é a chamada convocação aos trabalhadores. E ali são sensibilizados os trabalhadores acerca do tema que vai ser, por exemplo, que vai versar o próximo evento. Então, lógico, acontecem várias reuniões até que o evento aconteça. E o evento são 4 dias, mas que antecedem aí uma preparação, todo um movimento por trás, não só uma preparação física e material, né, lógico, pelos recursos que são necessários, mas principalmente uma preparação espiritual, para que todas as equipes de trabalho estejam alinhadas com a espiritualidade, que também ajuda e também faz muito desse trabalho, né? Às vezes o trabalho é mais da espiritualidade do que das próprias pessoas encarnadas, né? Dos espíritos encarnados. Então Ismael fez isso. Ele propôs ali um novo trabalho, um novo evento para esses missionários. E nessa convocação ele reúne esses corações para sensibilizá-los da importância das missões que viriam, da importância da sua convocação, não pessoalmente falando, mas falando de uma forma fraterna, de uma forma unindo a todos eles ali, para convocá-los e sensibilizá-los ao trabalho. Ao trabalho, qual trabalho? Ao trabalho de expandir o Evangelho de Jesus no coração dos homens. Um trabalho simples, né? Um trabalho singelo, mas um trabalho muito difícil, né? De fato, o Ismael, o coração, o anjo querido que foi responsável pelo desenvolvimento, pelo cuidado da terra, né? Esse zelador da terra, foi muito feliz nessa convocação, em que ele faz, e nós vamos trazer aqui na íntegra, que é muito bonita essa mensagem, é quase que uma prece para os seus irmãos, né? Para os seus amigos e corações ali que estavam sendo convocados. E Ismael é muito feliz nessa convocação. Nós vamos, lógico, ver essa parte aqui e depois vamos dar continuidade para entendermos quais são os efeitos que surgem a partir dessa convocação. Então Ismael começa assim, falando o seguinte, vamos ver aqui juntos, nos trazendo o seguinte: irmãos, irmãos, na verdade. Aqui tá irmão, mas é irmãos. É no plural. São vários irmãos, inclusive. Alguns que nós conhecemos, né? Lógico, na história. Em que ele fala assim: no seio daquela multidão de companheiros abnegados, humildes e ouvintes daquelas mensagens. Irmãos, plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira da paz e de perdão. Bandeira aquela que já foi inscrita naquelas tintas celestes, como o espírito de Humberto de Campos nos trouxe há alguns capítulos atrás. E ele fala: todo um campo de trabalhos se desdobra às nossas vistas. Ou seja, estamos aqui verificando o chamado, né? Existe toda uma demanda para que nós possamos atender. E aí ele fala: precisamos de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício. Então aqui nós já temos um perfil desses missionários. Qual é a necessidade desses trabalhadores? Que sejam devotados, né? Que acreditem nos desígnios de Deus e que não tenham medo da luta e do sacrifício. E a gente já sabe o que é o sacrifício, sendo o sagrado ofício, o trabalho santo. Então que não temam de fato esse trabalho, que não temam a abnegação, que não temam o abrir mão dos interesses pessoais em prol de um bem comum.
E aí ele fala: voltemo-nos para os centros culturais de Coimbra e de Lisboa, a regenerar as fontes do pensamento, no elevado sentido de ampliarmos a nossa ação espiritual. Nesse momento, essa convocação de Ismael diz respeito principalmente aos adventos culturais, aos adventos da arte, da música. E é interessante porque a espiritualidade caminha junto com o desenvolvimento da Terra. Nós temos na crosta terrestre corações que observam, que auxiliam no progresso da humanidade, e não é muito distante o nosso grau de evolução, embora seja com limitações físicas, com limitações materiais, até porque nós temos um período limitado também de existência na Terra, nós temos compatível o mesmo grau de evolução, de desenvolvimento na crosta terrestre. Então, muito antes, por exemplo, de Jesus vir à Terra, a Terra foi preparada para receber o coração de Jesus na encarnação. E Jesus trouxe todo um advento também de paz, de harmonia. E um pouco antes, né, de Jesus se estabelecer na Terra, foi instaurado a paz romana, em que a arte, a literatura, a música se desenvolveu. Então, nesse contexto aqui, Ismael já está convocando para esses corações para que observassem esses centros culturais de Coimbra, de Lisboa, que estavam ali regenerando as fontes de pensamento, ou seja, instaurando o raciocínio, a reflexão, o olhar para a ciência, a fim de elevar e ampliar a nossa ação espiritual. Olha que contexto interessante, né? E ele continua convocando. Ele fala assim: alguns de vós ficareis em Portugal, mantendo de pé os elementos protetores dos nossos trabalhos. E a maioria terá de envergar o São Benito humilde dos missionários penitentes. E aqui São Benito ele faz uma nota de rodapé explicando que é um hábito em forma de saco, né, uma veste, uma bata amarela e vermelha que se enfiava pela cabeça usando pelos penitentes que iriam ser queimados nas fogueiras de Inquisição. Obviamente aqui ele usa de uma alegoria, né, de uma metáfora, explicando que é necessário vestir as vestes humildes, né, de abnegação, de coragem, de penitência, para compreender a sua missão. Ele utiliza de uma figura de linguagem, como a gente pode chamar. E ele fala: para levar o amor de Deus aos sertões ínvios e carecidos de todo conforto. Temos de buscar no seio da igreja as roupagens exteriores da nossa ação regeneradora. Então ele fala de um sentido do coração da igreja. Em sentido este que ele vai contextualizar depois, que durante muito tempo a própria igreja, com a aliança que fez com o Estado, durante um tempo, acabou perdendo até o seu propósito em termos de idealização. Foi-se para um campo muito mais material, de poder, de ambição, atendendo principalmente as questões materiais dos reis que ali se vinculavam e que demandavam, inclusive, o poder da igreja. Inclusive, Dom Manuel I foi um desses corações que esqueceu do seu propósito necessariamente e foi mais pelas paixões materiais, né? E aí Ismael continua convocando e fazendo essas afirmativas. E ele fala assim: infelizmente, a dolorosa situação do mundo europeu, em virtude do fanatismo religioso, tão cedo não será modificada. Somente as grandes dores realizarão a fraternidade, no seio da instituição que deverá representar o pensamento do Senhor na face da terra. A igreja que, desviada dos seus grandes princípios pela mais terrível de todas as fatalidades históricas, foi obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos estados. Ismael, né, com essas palavras, de uma forma muito direta, faz essa crítica. E não só ele, como o próprio Jesus
se entristeceu ao ver que muitos dos seus ensinamentos estavam sendo distorcidos na linguagem dos homens, pela imperfeição dos homens, pela diferença e descrença muitas vezes que alguns se colocam, né, na não compreensão dos desígnios de Deus, acabam indo pelas veredas escuras, pelas veredas da imperfeição, do desentendimento, da intolerância. Então aqui Ismael faz essa crítica também de uma forma muito sutil, né, de uma forma muito até caridosa, eu diria, né, dizendo que sim, somente com as dores serão realizadas a fraternidade. E essa fala de Ismael nunca foi tão atual, né? Se nós formos pensar pelos aspectos que nós vivenciamos todos os dias, nós vemos, né, infelizmente, muitas das situações que acontecem de tristeza mesmo, acontecem em ambientes religiosos, infelizmente, por conta da imperfeição dos homens, né? Para que nós possamos ver também que nós não estamos isentos, né? Nós não estamos distantes da real preocupação que nós temos que ter com as nossas atitudes, né? Então nós temos que vigiar, orar e, mais do que isso, nós precisamos agir em prol do bem. Esse é o nosso verdadeiro sentido enquanto cristãos, né? Não basta só falarmos ou fazermos proselitismo, né? Convidarmos às vezes 1000 pessoas para ouvirem uma música que seja, ou lerem uma passagem do Evangelho, quando nós não praticamos isso, né? O Espiritismo não convoca o proselitismo, pelo contrário, o Espiritismo se dá através da ação da caridade, né? E Ismael continua fazendo essa convocação, em que ele diz, né, depois nesse momento, que peraí que eu acho que eu pulei aqui um slide. Ah, não, tá certo, tá tudo certo. Nesse momento, ele fala, inclusive, de um sopro de reformas que seria ali anunciado, impetuoso, no âmago das organizações religiosas da Europa. Então, ele tá confortando aqueles corações de que mudanças aconteceriam. Tão logo se observassem essas mudanças e se percebesse essa ambiência sendo alterada. E ele fala que em breves dias dali, né, em poucos dias, Roma reconheceria um momento muito amargo, né? Não obstante os sonhos de arte e de grandeza que Leão X, que era o Papa da época, detinha naquele instante uma coroa injustificável, porquanto o reino de Jesus ainda não é desse mundo. Então, o espírito de Ismael, o anjo querido que estava ali convocando esses corações, conforta esses corações dizendo que sim, mudanças vão acontecer, mas não agora, nesse momento. Por enquanto, ainda grandes dores deverão ser experimentadas para que depois se realize a fraternidade. E aí ele fala, né, temos que aproveitar as possibilidades que o seu campo nos oferece para encetar a obra de edificação da pátria do Cordeiro de Deus. Então, o campo, a convocação, né, a demanda está ali. O chamado foi feito. E é o momento, nessa convocação que Ismael faz, que alguns corações aceitam, né? E ele faz, na verdade, as indicações dos trabalhos. Assim como no nosso ambiente de casa espírita, de movimento espírita como um todo, quando a gente se reúne a um evento, são feitas as separações das áreas de trabalho e dos trabalhadores, e assim como faz Ismael, em que ele fala, né? Ele fala assim: pregareis em Portugal a verdade e o desprendimento das riquezas terrestres e trabalhareis sob a minha direção nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando almas para um único pastor. E ali ele fala, olha só que bonito, né? O característico de vossa ação como missionários do Pai Celestial, os missionários de Deus, ali em prol do Evangelho de Jesus, será um testemunho legítimo da renúncia de todos os bens materiais e uma consoladora pobreza. Então, a característica desses missionários era principalmente a humildade.
belíssimo, né? Essa parte, assim, belíssima, né? E o espírito de Humberto de Campos vai nos trazer mais informações, né? Falando que quase todos os espíritos santificados ali presentes, os convocados, né? Se oferecem como voluntários a essa causa, se sensibilizam com o chamado de Ismael, e entre muitos nós vamos conhecer, inclusive na nossa próxima aula, né? José de Anchieta, Bartolomeu de Mártires, Manuel da Nóbrega, Diogo Jacome e outros muitos que contribuíram então nessa convocação missionária, né? E também foram chamados para esse conclave no mundo invisível. E eu já aproveito para fazer esse convite para a nossa próxima aula, nós darmos continuidade a partir daqui, para continuarmos explorando esse capítulo maravilhoso que muito nos oferece aprendizado e que com certeza estaremos juntos. Deixo aqui o meu beijo carinhoso, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!